Olá, Pedrinho Rutes. Gostaria de abordar um tema que me tem causado espécie assim, causado no mínimo muitas reflexões de forma a, a pensar futuro, né? Eu por muitos anos eu fui catequista, trabalhei com catequese com principalmente catequizando os vindos das ditas, entre aspas, igrejas pronto-socorro. Você vê que eu não posso dizer que não eram igrejas, porque igreja é povo de Deus, então independe de onde tenham visto, ninguém pode dizer, pode deixar de fora alguém. Independe de onde pratica sua ligação com Deus, ligação com religião é religar, ligar algo que já esteve ligado, né, ao Criador. Mas hoje me vejo muito preocupado esta, esta esse extremismo desacerbado que se encontra. Não é possível ver padre criticando padre, ver padres criticando campanha da fraternidade, eu vendo irmãos de fé, cristãos também de diferentes denominações religiosas, se autocriticando ou alguns buscando o extremismo. No final de semana eu pude perceber, e algo que me chama por demais a atenção é até onde vamos, até onde tudo isso vai. Outro dia eu escutava talvez um dos maiores catequistas que esse país já produziu e que me é uma referência muito grande. Eu atribuo a ele ser o maior compositor, cantor da história do Brasil, pelos anos de, de, con, de contribuição à arte musical principalmente, Padre Zezinho. E ele não tem muita memória hoje, ele não consegue, assim, ele como ele fazia as composições dele era cantarolando, assim, assobiando. Hoje ele não tem memória para isso. Ou se ele tem, ele consegue criar, mas ele não consegue mais pôr no papel. E ele falava de todas as críticas que ele recebe. Ele falava da saudade de Dom Paulo Evaristo Arnes, de Dom Odilo Scherer, de tantos outros que contribuíram muito com a fé dele, enfim, com o permitir que ele produzisse tudo isso. Falava da importância de alguns padres na sua vida, como Dom Pedro Casaldáliga. Ele falava também da importância de referência que ele teve, como Gandhi, como Martin Luther King, com como tanto o Gutierrez, né, o Goff, também, por que não dizer, ele fala muito carinhosamente de Dom Orlando Brandes, de toda a família redentorista também, de, de muitos pastores, de muitos embates também que teve com muitos pastores, como Davi Miranda e tantos outros, que, que fomentaram a teologia da prosperidade. Mas eu preciso lembrar-se de quando Moisés havia subido ao Monte Sinai, né? E de lá ele trouxe as tábuas da lei num ato de, de, de impaciência, num ato de revolta assim com o povo que ele havia sido retirado do Egito, que era escravo. E na sua ausência aquele povo, Arão não conseguiu, os levitas, enfim, não haviam conseguido, e aquele povo criou um boi para adorar, né? É muito difícil tudo isso. Me lembrava, não via uma palestra na Eco 92 que Leonardo Boff e o Dalai Lama faziam, e eles falavam tanto da necessidade da universalidade da fé, independe se é do lado ocidental ou do lado oriental do mundo, do lado cósmico da fé, do lado necessário, assim. E a gente vê que toda essa discussão
vendo, é muito triste ver aquele padre moço que promove a oração às 4 horas da madrugada. Eu não tenho dúvida, eu vi o primeiro vídeo dele, eu vi ele falando de referência a São João da Cruz. São João da Cruz era se você pega e vai ver lá, A Noite Escura, no livro, uma das composições dele, ele fala assim da caridade, ele fala do momento de clausura, que é o momento de se aproximar do Criador. Então a gênese desse sacerdote que promove essa oração às 4 horas da manhã, ela é a mais pura. Em contrapartida, eu vejo o padre Júlio Lancelotti sendo conduzido a criticá-lo. Por sua vez, o padre Júlio Lancelotti sendo criticado copiosamente por um movimento extremista de extrema direita, assim, sendo que a única coisa que ele está fazendo é caridade. O padre Júlio Lancelotti sempre muito protegido por muitos, porque senão e ele assim mesmo, ele acaba por sofrer consequências seríssimas. Há que se preocupar também com o advento do bolsonarismo. Muitos capelães, desculpe, de forças militares que foram levados à condição da reserva, né, ao seu tempo de vida militar, eles foram trazidos em dioceses-chave para se tornarem párocos, vigários, e tenham subjugado movimentos que são muito caros. Eu me lembro que uma certa vez, a minha mãe, ela no final da vida dela, o Alzheimer estava muito forte, e ela gostava muito de cantar, Com Minha Mãe Estarei, o rei fez um grande banquete, e é muito triste ver que sacerdotes da nova geração, eles proíbem esses cantos. Muito sério. Me recordo o que se critica muito o Dom Duarte, o criador da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Dom Duarte, ele acabou se tornando uma dissidência da Igreja Católica Apostólica Romana tão somente por 2 motivos. Primeiro, que ele questionava muito a infalibilidade papal, coisa que o Papa Bento XVI, ele renuncia, mostrando essa infalibilidade, e o Papa Francisco pede sempre que rezem por ele, porque ele é um homem falho, que pode falhar também, né? E o Dom Duarte, 20 anos antes, em 1945, ele pedia que se rezasse a missa na língua vernácula. E isso, o Concílio Vaticano II trouxe 20 anos depois, né, que se rezasse. E vemos grupos extremistas querendo que se volte a isso, o padre rezar de costas em latim. Eu vi esses dias, o padre Zezinho mesmo disse que ele foi celebrar um casamento e a família do casal, dos dois, queria que rezassem em latim. Diz o padre Zezinho, com a sua maestria católica, cristã, de pastor, ele diz assim: se nós vamos confessar em latim, então, vocês dois? Diz ele: não, mas nós não entendemos. Eu falei: pois é, então por que vocês querem que se reze o casamento em latim se vocês não entendem? Eu penso que a humanidade carece de muita oração, carece de muito respeito um pelo outro, carece de observar, ela não está desassociada de questões políticas, não questões de política partidárias. Isso é uma coisa que não deveria existir. Mas Cristo, eu tenho certeza, ele não morreu numa cama quentinha na Palestina ou Cafarnaum. Ele não morreu de batida de camelo nas cidades de Jerusalém. Ele foi viver no meio do seu povo, tanto que a casta social daquele tempo foi que o condenou, crucificou ou matou. Uma reflexão apenas para me permitam trazê-la. Beijos.